neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Até aqui o nosso Deus nos ajudou, em suas promessas jamais falhou. Deu um renovo para nosso Salvador, maravilhoso conselheiro, Deus de amor. Antigamente a mão de Deus sempre operou, lá no deserto o maná nunca faltou. Moisés orou e o mar vermelho se abriu, e o seu povo jubiloso o exaltou. Quando Israel o mar vermelho atravessou, todo o seu povo se alegrou. Ali cantaram, exaltaram com fervor. Varão de guerra será sempre o Senhor. Antigamente a mão de Deus sempre operou, lá no deserto o maná nunca faltou. Moisés orou e o mar vermelho se abriu, e o seu povo jubiloso exaltou. Caminhando Israel continuou, sendo Moisés o condutor. Em toda prova o Senhor sempre operou, e confirmando eu sou sempre o que sou. Antigamente a mão de Deus sempre operou, lá no deserto o maná nunca faltou. Moisés orou e o mar vermelho se abriu,
exaltou. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Ouvintes, quem está recomendando isto, alertando a igreja disto, que acabamos de citar, é São Pedro, na sua primeira carta, capítulo 4, a partir do verso 12. Agora, devemos lembrar que este é o mesmo apóstolo que lá em Atos 2, a partir do verso 38, 39, disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. O que queremos lembrar nesse instante é que a promessa era tanto para aqueles daqueles dias, em Jerusalém, em Samaria, como também para os dos confins da terra. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Se a promessa era para aqueles no presente, no passado e no futuro, também as aflições que eles sofreram estavam propostas a todos que crescem e recebessem a promessa. Essa promessa se refere ao Espírito Santo. Essa promessa se refere à vida de Cristo em nós. De maneira alguma, necessitamos, e além disso, devemos ter complexo de perseguição. E para dizermos que somos cristãos, chamarmos perseguição sobre nós, provocarmos perseguições. Não. A igreja verdadeira de Jesus Cristo, quando eu falo igreja, se refere a você, às pessoas que têm Cristo, que têm o Espírito Santo, porque estas é que formam a verdadeira igreja de Jesus Cristo. Sim, então não precisa ter complexo de perseguição e chamar para si perseguição. Não, isso estaria completamente errado. Ela virá, se tão somente tivermos a vida de Cristo em nós. A obediência atrai perseguição, sofrimento. A obediência à palavra de Deus. Também outro fato é que temos visto votos absurdos, como eu mesmo me lembro daquela mulher dando voltas de joelhos ao redor de uma igreja para cumprir um voto, com uma pedra na cabeça. Ora, Deus não se agrada deste sacrifício. Uma outra pessoa disse que chicoteava a si mesmo e dormia sobre pedras de brita, fazendo sacrifício. Mas, no entanto, nunca mudou a sua natureza.
sempre foi uma pessoa temperamental. Nunca se converteu. Ora, isto mostra a diferença. A salvação é de graça, não é através de penitências. Então não precisamos castigar os nossos próprios corpos a ponto de chegarmos a extremos, como muitos têm caído nesses extremos. Se tão somente tivermos recebido a promessa, que era para aqueles do dia de Pedro, e para todos quantos o Senhor chamasse, então ele, o mesmo Pedro, nos mostra que não devemos estranhar a ardente prova que vem sobre nós, para nos tentar como se coisa estranha nos acontecesse. Ele mesmo, São Pedro, disse, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 9, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então aqui está bem introduzido, mais uma vez, a posição, a consciência da igreja em relação ao seu tempo nesta dimensão terrena, ao seu período, ao seu caminho, às suas lutas e às suas provações. É estranho, na verdade. É estranho para aqueles homens, para as pessoas naturais, que não têm recebido a promessa, que é o Espírito de Cristo, que Deus desenvolve seu caráter no crente, na igreja, através do sofrimento semelhante ao de Cristo. Então, não é estranho que as pessoas naturais não aceitem isso, se escandalizem com isso, porque o homem vive lutando, dando o que tem para dias melhores. Mas o certo é que o que se tem obtido, o que se tem alcançado, agora, é certo e absolutamente correto que Deus, na verdade, nos previne através de todas as Escrituras, que aqueles que têm entrado por essa estrada estreita têm recebido do seu Espírito e enfrentarão ardentes provas e aflições, mas com uma certeza absoluta, é que tem um tesouro nos céus, tesouro reservado para aqueles que estão prontos a entrar em seu reino através de muitas tribulações. Negar isto seria negar aquilo que Jesus disse: o reino dos céus é tomado à espada, à força. Isto quer dizer, através de tribulações, de lutas e provações. Então, todos temos provações. Todos temos sido provados e disciplinados como filho. Somos como pedras de diamante. O que vale o diamante sem ser trabalhado, lapidado? E a Bíblia diz que nós somos pedras da coroa de Jesus. Você tem uma joia, mas veja o processo que esta joia sofreu, que este ouro, que este diamante sofreu. Por isso hoje é uma joia. Somos joias de Cristo. Por isso Ele se agrada em ver este diamante, este ouro, passando pelo cadinho, pelas provações, tomando a verdadeira forma para estarem aonde? Na sua coroa. Isto quer dizer, em seu reino. Portanto, todos temos sido provados, disciplinados como filhos, não como bastardos. Ninguém vai aos céus senão através disto, senão através do caminho espinhoso, senão pela porta estreita,
que conduz à vida eterna. Portanto, há aqui uma declaração assustadora. A igreja que não está sofrendo e não está sendo provada não tem vencido. Como você pode dizer que venceu sem lutar? Então ela não tem vencido. Ela se dobra diante de quaisquer circunstâncias. Qualquer circunstância que surge ali para os filhos, para as filhas, ela aceita tudo. Ela se dobra diante do toque de qualquer corneta, de qualquer trombeta que o mundo anuncia. Mas Sadraque, Misaque e Abdenego não se dobraram. A igreja que não está sofrendo e não está sendo provada não tem vencido. Ela não é de Deus, portanto. Não temas. Ela não é de Deus. Se não há uma perseguição coletiva sobre ela, coletivamente falando, mas a igreja é você, é composta de membros. E veja o que cada membro individualmente está enfrentando para permanecer como filhos de Deus, sendo agredido pelas mulheres nas ruas e em todos os lugares, sendo provados de todas as maneiras. As moças que querem respeitar a Bíblia estão sem condição praticamente de estudar. A mesma coisa os moços, porque têm que passar por cima das Escrituras. Isto deve ser analisado à luz da palavra. Não estamos exagerando. Se temos um bom senso, se temos alguma coisa de Cristo, nós constatamos em tempo que isto é verdade. Veja o que está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo aquele a quem ele recebe como filho. Sim, através da disciplina, nós perseveramos como filhos. Isto porque Deus está nos tratando como filhos. E se a palavra de Deus não te disciplina, mulher, não é disciplina para você. Você terá que andar pelo conselho dos ímpios. E leia o Salmo 1. Veja se isto é para uma justa, para uma cristã, para um justo, para um cristão. O salmista diz que o justo não anda segundo o conselho dos ímpios. Esta era a condição da igreja de Esmirna na segunda era. Condição especial. Mas aquela condição deve ser aplicada a cada era, e muito especialmente à nossa era. A nossa era é muito pior do que aquela que lançavam os cristãos nas arenas e os queimavam vivos. É muito pior, porque é uma guerra fria. É a guerra do não faz mal, é a guerra da apostasia, se esquecendo de que o amor de muitos se esfriaria. É a pior era de todas, a que se jactancia ser era cristã, e que o cristianismo tem ganhado terreno no mundo. Mas o que? Crucificando a Cristo novamente, traspassando a palavra, rejeitando a palavra. Mas uma coisa é certa, amados, palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Disse São Paulo na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 11 ao versículo 13. Temos a palavra de Deus como base para a nossa fé. Temos a palavra de Deus como base para a nossa mensagem. Temos as Escrituras não para serem torcidas a nosso bel prazer sob interpretações intelectuais. Isso não produz a verdadeira igreja. Isso produz uma igreja sem sofrimento, uma igreja que dobra sobre as cornetas, sobre as trombetas,
dos reis da terra com grande facilidade. Cuidando está, cooperando, fazendo um serviço para Deus. Agora é tempo de luz, porque o tempo da luz é justamente no tempo das trevas. Você não acende luz durante o dia. Para que luz durante o dia, quando o sol está bem claro? É tempo de luz justamente quando está escuro. E que luz seria esta, senão a mensagem de um profeta? Não foi isto que Zacarias disse? Em que tempo viria a luz? Justamente no entardecer. E do entardecer temos atravessado instantes que vêm escurecendo a cada instante, coisas que não se viam de maneira alguma dentro do povo, no meio do povo cristão. Hoje é aceito com defesa. Mas por quê? Billy Graham disse por quê? Porque o Espírito alçou voo, deixou a igreja e ela não percebeu. Isto é verdade. A palavra de Deus diz que seria assim, que Jesus Cristo estaria fora desta era, batendo na porta, porque ela o expulsaria. Ela diria: não queremos você, não queremos a mensagem, não queremos a sã doutrina, não queremos crer nestas coisas, nós queremos apenas uma interpretação intelectual disso. Foi o que Eva escolheu, por isso lançou toda a humanidade no caos, certo, por permissão de Deus, para que ele expressasse, manifestasse os seus atributos. Mas há um gozo em nosso coração, nenhuma semente dele se perde. Nenhuma semente dele se perde, porque os seus atributos são introduzidos em sua semente. Os seus atributos, atributo de Salvador, atributo de Pai, de Filho, de Espírito Santo, manifestação. E ele tem se introduzido na igreja como Espírito Santo, que é a pessoa de Cristo, e está não simplesmente assistindo o seu sofrimento, a sua angústia, as suas aflições, por permanecer como uma mulher, uma moça cristã, minha irmã, meu irmão, para permanecer como um homem verdadeiramente cristão. Ele tem lhe dado do seu Espírito. Se você permanece, é porque o seu Espírito está em você. Se o Espírito de Deus não estivesse em você, ó cristão, filho de Deus, você também estaria dobrado. Você não estaria sofrendo pela palavra, estaria sofrendo por outras coisas, mas pela palavra de Deus você não estaria. João, um tipo da noiva, disse que estava exilado, jogado na ilha de Pátimos. Por quê? Por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho de Jesus Cristo. Você deseja isto em seu coração? Se você já está enfrentando aflições por causa de Cristo, então tome esta mensagem, alegre, regozije-se, como Pedro disse. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Em nome de Jesus, receba o selo da sua fé pelo Espírito Santo. Amém. Obrigado, gente amiga, gente preciosa, por ter parado para ouvir este programa Fé para Vencer. Não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Hoje, sexta-feira, logo mais às 19 horas, teremos aquele grandioso culto de bênção ali na igreja, no Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. É hoje às 19 horas. Leve sua família. Culto de estudo e ensino da palavra de Deus. São bênçãos de Deus derramadas para nós, ali na igreja. Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da Mamãe, ali no bairro Pedregal, viu? Hoje às 19 horas. Não percam.
Você pode acessar nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Também os programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Acesse lá no seu computador, no seu telefone, seu celular, Tabernáculo da Fé Brasília, tabernaculodafebrasilia.org.br. Ali você acessa a nossa página. Ali nós transmitimos todos os nossos cultos, nossas programações. O dia todo tem bênção para você ali, viu? Acesse e seja abençoado. Não desligue o seu rádio, ainda teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais.
a noite enfim me vier chamar, com serafins nos céus irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu rei, perto de ti, meu rei, meu Deus, de ti. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais. Surge-se uma pergunta nesse instante nos corações daqueles que querem de fato agradar a Deus. O que hei de fazer? O que tenho de fazer para agradar a Deus? A Bíblia responde. A palavra de Deus nos responde. O próprio Deus nos responde. De que maneira convém andar e agradar a Deus? O apóstolo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1, onde acabamos de ler, está declarando para nós que nas suas cartas nós encontramos esta maneira, se é que de fato desejamos andar, viver e andar de uma forma que agrada a Deus. Agora, meus ouvintes, irmãos amados, vamos voltar o nosso pensamento com humildade para Deus, relacionando-os, se referindo a pensamentos, relacionando-os com as Escrituras. O salmista diz no Salmo 1 que o justo não anda segundo o conselho dos ímpios. Quer dizer que, indubitavelmente, existem os ímpios, sem dúvida alguma. E o ímpio é aquele que não teme a Deus, é que é infiel, que desconhece a palavra de Deus, desconhece a Deus, não respeita a Deus, e por isso vive desordenadamente em relação a Deus, mesmo estando bem ordenado em relação ao mundo, às ordens sociais do mundo. O justo não anda, não vive segundo o conselho de ímpios. Salmo 1. O que vale dizer, o justo vive, anda de acordo com o conselho do justo, de acordo com o conselho de Deus. Por isso se torna como árvore plantada junto ao ribeiro, que dá o seu
fruto em tempo próprio. Qual é o conselho de Deus para as mulheres? Qual o conselho de Deus para os homens? Em todos os sentidos da vida, nós temos conselhos na Bíblia. Se você quer um conselho conjugal, leia 1 Coríntios 7 e apanhe as referências. Se você quer saber como deve se vestir, se apresentar, você encontra na Bíblia Sagrada bastante referências. Inclusive um conselho de Pedro impraticável para os chamados cristãos e cristãs de hoje. Ele recomendou à mulher tomar Sara como exemplo e as santas mulheres. 1 Pedro capítulo 3. O figurino da mulher cristã é a Bíblia Sagrada. O mapa do homem cristão é a Bíblia Sagrada. A Bíblia não fica indiferente às suas necessidades materiais. A Bíblia abrange todos os setores da vida, colocando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e por isso todas as coisas nos são acrescentadas. Se todo mundo fosse cristão, no sentido da palavra, não haveria um crime, não haveria um roubo, não haveria um adultério, não haveria destruição de um lar, não haveria uma fábrica de cigarro, não haveria uma fábrica de cachaça, não precisaríamos de uma cadeia, de uma penitenciária, e teríamos longevidade de vida. Quer dizer, teríamos vida longa, porque honraríamos aos pais e às mães, que por sua vez honram a Deus, e há um primeiro mandamento com promessa: honra o teu pai e a tua mãe, porque esse é um mandamento com promessa de quê? De ter vida longa, de não se encher de sífilis, de não levarem para casa imundícias, de não bloquearem os seus pulmões com a nicotina, com o alcatrão, com o fumo, com o tóxico, e assim sucessivamente, etc. Como devemos andar de maneira tal que possamos agradar a Deus? Agora, vamos voltar aqui um pouquinho. Só quem tem o Espírito Santo é que consegue isto. Mas ninguém. Pode até conseguir um espírito religioso que impõe certas ordens sobre o corpo da mulher e do homem. Espíritos religiosos. Mas, no fim das contas, nós vamos constatar que, mais cedo ou mais tarde, pelos frutos, que ali não tem outra coisa senão um espírito religioso querendo parecer atuar como o Espírito Santo. É melhor não ter do que ter errado, do que ter um espírito religioso, do que ter um espírito mundano, do que ter um espírito contrário, um espírito diferente. Mas Jesus diz que a casa não fica vazia. Por quê? Nós somos casas, templos. Há muita gente pensando que o copo está vazio. Na verdade, não podemos ter um copo cheio antes de ter um copo vazio, limpo. Mas a casa não pode ficar vazia. Se ela ficar vazia, o que acontece? O seu último estado vai ser pior do que o primeiro. O seu último estado vai ser pior do que o primeiro. Então, a necessidade primordial que existe na nossa vida, primeiro, é sermos limpos, é claro, porque o Espírito Santo não vai habitar em casa suja. Mas ele próprio nos convence do que é imundícia, do que são as coisas que desagradam a Deus. O próprio Espírito Santo
nos convence, mas isso ainda não é Ele próprio na nossa vida, habitando, trabalhando, fazendo uma obra. E logo Ele nos mostra com que limpar a nossa vida. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas isto aí é limpar, é adornar a casa. E logo em seguida, o que se pensa, o que se pode esperar, é a habitação, é a plenitude. Para nós mostrarmos que temos o Espírito Santo, nós temos de ser super-homens, entortando ferros, barras de ferro, consertando relógios pela televisão, talheres sendo entortadas por força magnética, seja o que for. Não. Às vezes nós nos tornamos mais débeis ainda, mais frágeis ainda, mais sem força ainda. O profeta diz que quando a mulher está perto de dar à luz, ela fica indefesa, ela fica dócil, ela fica sem exigência, ela não pensa em espetáculos, ela não pensa em outra coisa. Por quê? Sintomas do filho nascer, as dores do parto estão começando. Assim é a igreja também. Ela não tem espetáculo público para fazer e dizer: está vendo? Aqui estou cheio do Espírito Santo. Não. E o que está acontecendo conosco é justamente isso. E o profeta diz assim na mensagem do sinal que às vezes chegamos a pensar que não temos o Espírito Santo. Chegamos a pensar que não somos cordeiros. E isso é o nosso próprio espírito ficando rebelde em relação ao assunto. Mas nesta hora, a maneira em que estamos vivendo pesa na balança. Ele diz: carregando os frutos do Espírito. Apesar dos frutos do Espírito não serem a evidência real do batismo do Espírito Santo. Na mensagem Perguntas e Respostas, alguém perguntou ao profeta: irmão Branham, qual é a evidência que verdadeiramente uma pessoa esteja cheia do Espírito Santo? Então ele responde, São João capítulo 14, versículo 26. Jesus disse: quando vier o Espírito Santo, vem, ele vos ensinará coisas que virão. Ele será aquele que aperfeiçoará a obra de Cristo no seu corpo, é claro. O feito pelo homem não fará, de maneira alguma. É a palavra, é o Espírito Santo. Ele é a palavra. Quando ele vier, o Espírito Santo se identificará em você com a Escritura. E esse é o verdadeiro sinal de que em ti está o Espírito Santo, porquanto ele é a palavra. Este é o verdadeiro sinal de que em ti está o Espírito Santo, porquanto ele é a palavra. Mas o profeta continua. Agora veja, se falar em línguas, não. Apenas quero perguntar-lhes isso. Jesus disse que quando viesse o Espírito Santo, que faria ele? Que vocês falariam em línguas? Que vocês saltariam de um lado para o outro, gritariam, sairiam curando os doentes? Mesmo antes do Pentecostes, os apóstolos curaram enfermos e expulsaram demônios. Notemos isso, irmãos. Então, o que Jesus disse? É que o Espírito Santo identificaria o crente com as Escrituras. Que o Espírito Santo identificaria o crente com as Escrituras. Na mensagem Cisternas Rotas, Deus mostrou para ele em uma visão que não era evidência nem dos próprios frutos,
o amor, mas sim tomar a palavra, receber a palavra. E esse é o sinal de que você tem o Espírito Santo. Agora, certo, receber a palavra não apenas na cabeça, porque muitos recebem. Nós estamos sempre advertindo isso. O assunto está como viver de maneira tal que eu possa agradar a Deus. Na mensagem 7º selo, ele diz que nós não temos que fazer outra coisa senão vivermos vidas puras, honestas, que honrem a Cristo. Isto quer dizer em quaisquer circunstâncias, quer seja na doença, quer seja na dor. Se orou, foi curado, glória a Deus. Se não foi curado, você vai crer que Jesus cura? O profeta diz que isto é uma coisa entre Deus e o paciente. O pregador só pode fazer uma coisa, orar. Mas a questão de curar é Deus, está agora entre Deus e o enfermo. Mas o verdadeiro crente morre dizendo que pelas pisaduras de Jesus ele foi sarado. Porque a fé do cristão que tem o Espírito Santo, apesar de que não existe cristão sem o Espírito Santo, a fé do cristão é ainda enfrentando a morte, vendo a morte diante de si e dizendo que Jesus Cristo lhe curou. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, porque a fé do cristão é em toda a palavra, é a palavra completa. Então a morte diz, você vai ser apodrecido na sepultura. O cristão responde, ele me ressuscitará. Não importa o tempo que eu vou ficar, mas ele me ressuscitará. Agora, isto vai infundindo em nós a maneira em que devemos viver. O apóstolo São Paulo estava preso nisso, o profeta está preso nisso. Ele disse, você canta, salta, glorifica a Deus. E lá fora tem uma vida que condiz, uma vida digna do evangelho que você professa crer, então está bem. Nenhuma vez Deus dispensa os frutos. O próprio Jesus disse que pelos frutos conhecereis as árvores. E o irmão Branham disse, respondendo uma pergunta que estava na mente das pessoas, veja quem era você ontem e veja quem é você hoje. Agora, sempre amanhã você tem que ver quem era você hoje, para você nunca estar acomodado. Amanhã eu tenho que ver alguma coisa que eu não deveria ser hoje e estar em pleno processo cristão, como o mundo está sendo assolado, aumentando em devassidão, se fazendo imundo mais, então também essa ordem opera com a igreja noiva. Cada dia que passa, o filho vai tomando forma nela, como a mulher que estava gestante de 1 mês, depois de 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, por último, ela não pode ocultar mais ao mundo, a ninguém, que ela está gestante, e vai indo assim até dar à luz ao filho. Quem é santo, seja santo ainda mais. Cada dia mais o Espírito Santo vai se manifestando em sua vida, operando segurança, e aquele crente agrada a Deus, porque é Cristo nele, Cristo em vós é o mistério. Vamos orar pedindo a Deus para selar este assunto? Ó Deus bendito, sela com teu Santo Espírito este assunto tão maravilhoso e tão gostoso para os teus filhos. Oxalá que o nosso tempo permitisse que pudéssemos ir adiante, ó Pai, mas o tempo permite que o teu Espírito Santo continue falando a cada coração dos filhos do Senhor, mostrando estas coisas profundas, tomando conta da vida de cada um, levando a cada um deles a estatura do homem perfeito, dando seu fruto no tempo próprio, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós te suplicamos e agradecemos estas bênçãos. Amém, Senhor. Amém.
Obrigado, preciosa gente querida que parou para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Deus os abençoe. Convidamos a você e sua família para estar conosco hoje à noite, hoje sexta-feira, nosso grande culto abençoado, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Teremos ali em nossa igreja, lá no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Hoje, sexta-feira, às 19 horas, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Não perca, são bênçãos de Deus para você. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Nossa página transmite todos os nossos cultos. Acesse aí nossa página, tabernáculo da fé Brasília.org.br. Transmite o dia todo bênçãos, cultos, louvores, palavras de ajuda para você, viu? Deus os abençoe. E nossa igreja ali em Taguatinga Norte está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Nossos cultos ali em Taguatinga Norte são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados, amanhã sábado, às 18 horas. Amanhã, portanto, às 18 horas, teremos aquele grandioso culto em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, no subsolo do edifício Praia Mar. Participem de nossas reuniões. Deus tem uma bênção especial para você. Nós oferecemos gratuitamente para você a literatura De Volta à Palavra Original, que muito te ajudará no conhecimento da fé cristã. Deus te abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta mesma emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Tenho de pôr a minha vida, ó meu Senhor, pois me livrastes dos fardos meus. Em gratidão, Senhor, sou teu. Quero viver para ti, Senhor, e também ser como tu és. Ó, vem moldar todo o meu ser, é meu querer teu querer. Faze-me crescer em ti, Senhor, faze-me amar com teu amor, faze-me humilde como tu és. Quero viver junto a teus pés. Viver pra ti, Senhor, quero cantar pra teu louvor, quero cantando te anunciar, quero viver pra te adorar, quero viver pra ti, Senhor, e também ser como tu és. Ó, vem moldar todo o meu ser, é meu querer ser teu querer. Faz-me crescer em ti, Senhor, faz-me amar